Caio, eu assisti todas as suas aulas sobre a história das hermenêuticas no entendimento da Bíblia. Eu gostei demais, foi maravilhoso. Muito grato a você por esse conteúdo e ensinamento. Mas, Diante disso, eu gostaria de saber a sua visão e a sua opinião sobre a revolução teológica e hermenêutica no protestantismo do século XX. não Feita tá, qual pela é ela? chamada neo-ortodoxia. Qual é? Teologia dialética de Karl Barth, Não tem nada novo, é de Karl Emil Barth. Brunner e outros. E continua, eu conheço todos esses há anos e não é revolução nenhuma. Se tivesse sido revolução, teria revolucionado. Não revolucionou. Ficou só na Torre de Marfim. É, Caio. Só teólogos da Torre de Marfim, não mudou nada, não mudou gente. Mudou acadêmicos que deixaram uma determinada ortodoxia conservadora e partiram para uma perspectiva teológica menos pesada, ao contrário. Até filosoficamente é gostosa, é leve, é palatável, é agradável, mas está longe de ser uma revolução. Então, Não, porque não foi da fé, não foi do sangue, não foi das entranhas, não foi dos nervos, embora Barth tenha assinado a carta que repudiava o nazismo na Alemanha, mas ele não foi até o sangue, como Dietrich Bonhoeffer. Ali sim você tem uma hermenêutica de carne e de sangue, que é uma prática do evangelho e do discipulado que foi até a morte. eita. Aí eu começo a levar a sério. Barth eu sempre li como a dogmática dele e outras coisas dele. Eu li tudo que havia de Barth que eu conseguia em português, em espanhol e depois boa parte em inglês, eu li muito. Mas eu não posso dizer que Barth foi uma influência que me revolucionou, como eu digo que o Kierkegaard foi uma influência, que o Jacques Ellul foi uma influência poderosa, até o Billy Graham, no que diz respeito a essa simplicidade do crer, foi uma influência poderosa. E do ponto de vista hermenêutico, a hermenêutica, para ser revolucionária, ela tem que produzir uma revolução. Tem que produzir um revolver humano. E ela ficou contida aos seminários. Ela foi uma revolução de seminaristas para seminaristas, de professores para professores e seminaristas para seminaristas. Ela foi só ali. Não, os pastores presbiterianos no Brasil e nos Estados Unidos, que eram meus amigos e eram confessadamente, apaixonadamente barthianos, o ministério deles também nunca deu nenhum fruto, a não ser um fruto de uma intelectualidade sutilmente poética acerca de Deus, mas nada para além disso. Então, cara, ou vira paixão que desenfreia processos, ou então você apenas diga que foi um momento de tentativa de reconstrução da compreensão reformada. Mas ainda era dentro da reforma. Eu nunca acreditei em reforma da reforma, embora a reforma predissesse ou profetizasse que ela seria um movimento de reforma contínua. Reforma sempre se reformando. Eu não sou um cara da reforma. A meu ver, Jesus também não era. Senão, ele teria tentado reformar o judaísmo. Sim. O pessoal nunca pergunta por que Jesus não tentou reformar o judaísmo. Ao contrário, ele deixou tudo. O templo ele não quis, a sinagoga ele usou, mas nunca enfatizou e nunca disse que tinha qualquer essencialidade de natureza espiritual para a vida de ninguém. As instruções rabínicas todas, você não as vê repetindo-as, nem reforçando-as, e nem tampouco propondo um neo-judaísmo,
O eu, porém, vos digo é uma coisa... É um decreto Tirou, não. dialético radical. O eu, porém, vos digo. Não é essa dialética utilizada no processo barthiano, que lida com Heidegger, que lida com os filósofos daquele momento do século XVIII, entrando no XIX, chegando no XX. Não é esse o caso. Quando você olha para Jesus, você não vê reformismo nenhum. O que você vê é ele dizer que não se põe remendo de pano novo em veste velha, porque só vai crescer o puimento e não vai produzir nada novo. Assim como não se põe vinho novo em odres velhos, porque a fermentação é diferente, o odre velho não vai suportar e vai arrebentar, vai estourar. Jesus disse que cada geração tem que atingir a sua geração com o evangelho para a sua geração. Se faz uma veste inteira com um pano novo e se põe vinho novo em odres novos. Em Barth, você vê um tratamento estético da reforma. É a reforma com botox, é a reforma com diminuição de glúteo, é a reforma com diminuição de barriga. É uma intervenção cirurgicamente plástica do ponto de vista teológico. Barth é um cara profundamente estético, filosoficamente falando, mas está longe de ser um revolucionário em qualquer perspectiva chamada vida. Como de vez em quando eu vejo, já me chamaram tantas vezes para falar sobre a nova reforma, eu me nego. Digo, eu não creio nisso. Eu não vim ao mundo para nenhuma reforma. Eu estou aqui para chamar as pessoas para se deixarem revolver por Cristo nessa geração. Isso é revolucionário, é um revolvimento. É uma regeneração, não é uma reforma. A reforma você corta, você tira, você acrescenta. Ela é toda passível de ser mexível de fora para dentro. A regeneração acontece de dentro para fora. E é uma nova criação. Não é uma reforma da criatura, é uma nova criação. Tudo no Evangelho não fala de reforma. Fala de mundo novo. Fala de regênesis. Boa nova. É tudo. Tudo novo. E por último é uma nova cidade, a Nova Jerusalém descendo dos céus. Nova. É. Então eu não consigo ter amparo bíblico, não consigo ter amparo teológico, não consigo ter amparo no Evangelho, não consigo ter amparo em qualquer ambiente no qual a minha fé repouse, para me dedicar a uma reforma, que a meu ver, por ser uma tentativa de reforma, é apenas uma reforma, é dar uma outra forma ou a mesma forma com alguns contornos àquilo que pré-existia. E Jesus não tem nenhum compromisso com essas realidades pré-existentes. Porque o chamado do Evangelho todo é para você servir a Deus no dia chamado hoje. É para aprender a relevância do Evangelho no dia de hoje e aplicá-lo sem medo à minha geração. Agora, na reforma, seja ela de que natureza tenha sido, ou até na tentativa de reforma, de neo-reforma barthiana, não havia espaço, por exemplo, em Barth, para o tapa, para a paixão, para o falar em outras línguas. Sim. Para o sai, demônio, em nome de Jesus. Não tinha isso. Não. É um negócio alemão, europeu, filosoficamente estético, para ser lido nas universidades e para os filósofos e pensadores. Era um aplacamento.
Era uma tentativa de melhoramento. Era uma recalchutagem. Como a reforma protestante também foi. Ela é um catolicismo que fez dieta. Tirou santo, tirou isso, tirou aquilo outro, mas continuaram outras coisas. Deu uma O otimizada. pastor continua a ser uma espécie de sacerdote profissional. Ele tem mais capacitação de ler a Bíblia e explicar para os outros. E tem um monte de coisas que continuam profundamente católicas no processo inteiro. A hermenêutica protestante não é tão diferente da hermenêutica católica, exceto naquilo que ela escolhe, nos pilares que ela escolhe para serem os seus elementos basilares, mas ela usa coisas absolutamente semelhantes, com pequenas diferenciações na hermenêutica. E a tradição católica, tanto quanto a tradição teológica reformada protestante, continua a ser a Mishnah ou o Talmud desse judaísmo protestante. Ou seja, é só reforma. O judaísmo sofreu muitas reformas e continua se reformando. Eu acompanho esse processo da reforma do judaísmo. Dos caras lá. Agora, Jesus nunca tentou fazer nada disso. E ao contrário, a carta aos Hebreus é um convite radical para romper e começar tudo novo. Outro sacerdócio, outra ordem espiritual, outra relação com Deus, outra visão do universo, dos anjos, das dimensões, das criações. É tudo novo. Eis que tudo se fez novo. Então, respondendo ao nosso querido, Nosso amigo aí. ao nosso amigo, não, eu conheço o processo, nunca me entusiasmei. Li, não foi uma orelhada, eu li muito. E acho alguns desses caras interessantes, como o Bultmann, muito interessante. Alguns outros todos. Tem alguns com quem eu já tive o privilégio do diálogo, como Harvey Cox, que me visitou umas 2 vezes aqui no Brasil para conversar, e vários outros nos Estados Unidos, hoje já morreram. E os meus amigos, que foram contemporâneos deles, no mesmo continente, como o John Stott, com quem eu conversei bastante a respeito de Barth. E era uma pessoa que sentia o Barth do mesmo jeito que eu. Interessante. Legal. Interessante, bacana. Bacana. Tá tudo bem. É, mas aquela patada do leão de Judá que rasga tudo e... Não rola. Não rola não. Ontem eu estava me lembrando, já passei 2 minutos ou 3 do tempo, Manda bala. mas ontem eu estava me lembrando de um momento entre eu, o John Stott e um amigo, em plena floresta amazônica. Dias e dias e dias de conversa, meu pai também estava junto. E o meu amigo falou alguma coisa sobre a postura anglicana. A gente estava no meio do apartheid, vivendo aquelas coisas, na África do Sul, os africanos, e com outras coisas vinculadas ao Império Inglês. E aí ele falou algo meio cáustico sobre essa igreja cuja cabeça era a rainha, e da qual ele era líder e também capelão da própria rainha. Eita. O que estava de errado com ele? Rapaz, eu nunca vou me esquecer do John falando como um crente. Ficou vermelho. A gente ia subir uma escada para o 2º andar do barco, no meio do Rio Negro à noite. E ele ficou vermelho. Ele levantou a mãozinha assim para cima e falou: está repreendido em nome de Jesus. Eu estou sob o sangue do Cordeiro. Foi a única resposta que ele deu. Isso é uma coisa de crente, né? Não de um dos maiores teólogos do século XX, nem do capelão da rainha.
nem de um dos homens mais respeitados do mundo cristão. Falei, esse é o cara que não precisa vir com nenhuma novidade, porque o que ele sabe é extraordinário e o que ele crê é simples. Por isso, eu nunca fui um cara entusiasmado com o John Stott do ponto de vista teológico, filosófico. Meu grande entusiasmo com ele era o amor dele pela Escritura, o amor dele pelo Novo Testamento e a vontade dele de que a graça e a justiça de Deus prevalecessem no ensino do Novo Testamento. Isso foi que, desde o início, me fez amar o John, desde que eu era recém-convertido em Manaus. Nunca pensei que fôssemos ficar tão amigos depois. E, por outro lado, tive a oportunidade de ouvir coisas extraordinárias sobre o que você pensa disso, do pensamento do fulano, do ciclano, gente com quem ele tinha convivido. E descobri que o sentimento dele era muito semelhante ao meu, às vezes igual. De modo que a gente carrega construções de fé muito semelhantes. Eu apenas disse a ele, depois que ele tinha escrito o livro dele sobre o Sermão do Monte, a contracultura cristã, a gente se encontrou na Inglaterra, eu tinha adorado o livro, ele perguntou o que eu achava, eu disse, eu só achei que deu muito trabalho para você escrever esse livro. Aí ele falou, por quê? Eu falei, você usou de tanto recurso hermenêutico para tentar entender a mensagem de Jesus, quando precisava apenas considerar Jesus a chave hermenêutica e perguntar o que aquilo no grego dizia, ou isso, aquilo, todo o esforço que você fez, ou como os intérpretes posteriores olharam aquilo, bastava perguntar como Jesus praticou aquilo. E aí você, com grego ou sem grego, saberia o sentido todo de tudo. Aí ele me deu um grande abraço, eu dei um beijo nele, ele falou, eu devo admitir que essa coisa é simples, mas é extraordinariamente revolucionária. É uma pena que eu não tenha simplesmente aplicado um princípio tão rico assim, tão revolucionário. E eu disse, você ainda tem muitas coisas a escrever, e ele escreveu outras coisas e concluiu a partir do princípio, um monte de outras coisas até o fim da vida dele. Agora, é meio constrangedor você dizer que a grande revolução hermenêutica é ter Jesus como chave hermenêutica. A maioria estudou tanta hermenêutica que não tem coragem de, depois de anos, dizer desculpem qualquer coisa, mas é só isso mesmo. Eu estava conversando esses dias com um grande hermeneuta, não religioso, um hermeneuta do direito, um dos 3, 4 mais respeitados do Brasil, a gente batendo um papo. E ele me perguntou sobre a minha hermenêutica em relação à leitura da Bíblia. Aí eu expliquei o que eu cria sobre Jesus, a chave hermenêutica. Rapaz, o cara ficou louco. Ele falou, eu não sou um estudioso da Bíblia, mas a partir da ciência hermenêutica que eu conheço, se nós tivéssemos na lei alguém acerca de quem a gente pudesse dizer que a lei se fez carne e habitou entre nós, a hermenêutica estava resolvida. E eu nunca tinha pensado nisso, de que o verbo se fez carne. Como é que se tem tanto problema de interpretação no cristianismo? Se o princípio, se o axioma principal é esse, de que em Cristo o verbo, a palavra, se fez carne, portanto, ela está interpretada na ação da encarnação. O meu amigo entendeu assim, com essa rapidez. Agora eu explico. A grande dificuldade é o orgulho, porque o cara vai ter que desistir de tudo e o mundo vai ter que recomeçar para ele. Aí sim, não tem mais reforma, tem uma revolução. Ele vai achar que ele gastou tempo. Tantas aulas, tantos cursos, tantas horas. Ele não quer jogar esse tempo fora. Tanto dinheiro investido, tanta basófia, tanto orgulho, tanta vaidade. Não serviu para nada. Aí chega, admitir uma coisa dessa já depois de 50 anos de idade, fica difícil. É jogar tudo para trás. Tudo.